na presença dos homens, na presença dos anjos sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, um novo som se ouvirá, sua alegria, força pra continuar. Deus de maravilhas, que maravilha, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber do teu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, e o inimigo vai ao chão. Com fogo e glória nas cabeças, no grau de unção, no grau de unção. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Aleluia. Nós te engrandecemos, Deus. Aqui em cada lar o teu nome é sempre exaltado. Aleluia. Boa noite, seja bem-vindo a mais uma celebração. É muito bom ter você com a gente aí do outro lado, na sua casa. Espero que você possa já estar acomodado, já vai chamando as crianças, já vai chamando o marido, a esposa. Sinta-se à vontade, você é mais do que bem-vindo na nossa celebração online. É muito bom ter você aqui com a gente. Seja você aqui da nossa comunidade, de outra igreja também, seja bem-vindo. Vocês da cidade de fora, pessoal de Campo Mourão, de Salto Grande, pessoal das igrejas nossas vizinhas aqui, sejam muito bem-vindos. É um prazer ter você junto conosco, acompanhando as nossas celebrações. Que Deus possa ministrar fortemente o seu coração essa noite, que você sinta um abraço do Espírito Santo no seu coração. Já foi muito bom essa música de início, para já aquecer o nosso coração, para aquilo que Deus deseja ministrar essa noite ao nosso coração. E eu tenho alguns recados para passar para você. Se você está nos acompanhando de alguma rede social, nós temos um chat, você pode interagir junto com a gente, através de pedidos de oração, através de alguma mensagem que você deseja mandar para nós, algum pedido de oração em especial você pode estar mandando, que a Maria Fernanda está captando esses nomes, está mandando diretamente para o pessoal da intercessão, para estar orando por você, orando pela sua causa. Então interage conosco, mande também uma selfie sua com a sua família, com a televisão de fundo, com a hashtag Igreja em Casa, e nos marcando nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. É muito bom ter essa interação com você, para perceber que você está junto conosco, celebrando o nome de Jesus essa noite.
Eu quero trazer um recado especial também, que nós vamos fazer algo diferente a respeito dos dízimos e ofertas essa semana. Você pode estar contribuindo de maneira online, vai estar aparecendo na sua tela agora as nossas contas, para que você possa fazer as suas transferências. Mas, se você deseja passar o seu cartão, se você contribuir com o cartão, a nossa secretaria vai estar aberta do dia 7 de abril, ou seja, hoje, até o dia 9, no período das 11 da manhã até 1 hora da tarde, para você passar aqui, passar o seu cartão para você continuar contribuindo na obra do Senhor. Se você pode estar recebendo essa celebração aí na sua casa, é porque você tem contribuído, é porque Deus tem sido fiel, e nós conseguimos de todas as maneiras levar o nome de Jesus até a sua casa, aonde você está agora. Em virtude dessa pandemia, em virtude de nós estarmos em casa, infelizmente não teremos as nossas celebrações de Páscoa pessoalmente aqui com todo mundo junto. Nós já ansiamos por esse dia, mas até lá nós vamos ter uma celebração muito especial nesse fim de semana, do dia 10 até o dia 12 de abril, às 19h30, pelas nossas redes sociais. Você pode estar procurando lá, às 19h30 do dia 10 até o dia 12, vamos ter algo muito especial, uma programação especial de Páscoa, para você passar a sua hashtag Páscoa em casa, com a sua família, com todo mundo junto. Por isso, eu quero que você também não se esqueça que as crianças também estão sendo lembradas, tá bom? Então tá tendo uma devocional já especial de Páscoa, e você está recebendo agora na sua tela aí um telefone. Se você ainda não está recebendo a devocional para o seu filho, para sua filha, para o seu pequeno, para a sua pequena, manda uma mensagem nesse telefone para que você possa receber as devocionais. E essa semana é exclusivamente algo especial sobre a Páscoa, e já foi mandada uma devocional ontem, outra hoje. Então, se você não está recebendo, corre, não perde tempo, para que você continue a receber essas devocionais e possa ministrar o coração dos seus pequeninos também na sua casa. Tudo bem? Que Deus possa te abençoar muito ainda durante essa celebração. Já temos algo para as crianças, então já vai chamando ela, já vão reunindo elas na sala, porque vai ter aquele momento especial com a tia Jujuba já. Mas enquanto isso, nós vamos orar e rapidamente também vamos passar para uma música, para que Deus possa ministrar o seu coração. Feche seus olhos onde você está. Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor é bom, Pai. Mesmo em meio a tanto caos, mesmo em meio a tantas incertezas e inseguranças, Pai, nós temos uma segurança, que é os seus braços. Nós podemos descansar em seus braços. Nos seus braços nós podemos encontrar conforto, Pai. Por isso nos coloque, Pai, essa noite em seus braços, para encontrarmos descanso, segurança, e que possamos, ó Pai, estarmos, ó Pai, tendo um encontro especial contigo essa noite, em nome do seu Filho Jesus. Que Deus te abençoe. Pertencer a Ti, Jesus. Nos Teus braços nós queremos descansar. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim, sempre esteve. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que você pode dizer isso pro Pai. Seguro estou nos braços daquele que nunca me
acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas e guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 E como é bom pertencer a um Deus que cuida de nós. Como é bom descansar em teus braços, Pai, em teu colo, Deus, como um bebê que não se preocupa. Nós queremos descansar, nos aconchegar em teu colo, Deus. Chegar tão perto de ti e sentir a segurança e sentir o conforto que os teus braços proporcionam. Só em teus braços, só em teus braços há refúgio, abrigo em teus braços, Pai, em teu colo, Pai. Recaio em tua graça, eu recaio. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Me resgataste na cruz. Recaio em tua graça. Sou comprado pelo sangue. Recaio de novo em tuas mãos. Não temerei. Recaio em tua graça. Eu conto contigo, Deus. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Só em teus braços, em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Ainda que ondas venham contra mim, em teus braços é o meu descanso, Deus. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Nos ensina a descansar. Nos ensina a confiar em ti, Deus. Porque nós já sabemos que a nossa provisão é o Senhor, que tudo vem de ti. Por isso nos ensina, Deus. Nós queremos aprender contigo.
a ser mansos de coração e a confiar no Deus Todo-Poderoso que nós servimos. Aleluia, Jesus. Agora chamem todas as crianças na sala, que esse é um momento especial para elas. É com você, tia Jujuba. Crianças, preparadas? Vai lá, tia Jujuba. Olá, gente. Boa noite. Estão me estranhando hoje? Eu vim com esse look um pouco diferente, mas eu tenho certeza que vocês vão adorar o que eu tenho para falar hoje. E aí, como foi o seu dia ontem e hoje? Tem feito bastante coisa legal? Espero que sim. Bom, hoje vocês podem me chamar de doutora tia Jujuba. É claro que eu queria ser uma médica de verdade, mas acho que não levo muito jeito para isso. Mas eu vou falar com vocês hoje sobre a saúde. Vocês têm tido uma boa alimentação? Ou têm comido muita coisa gordurosa? Chips, bolacha, chicletes, doce? Ai, meu Deus, isso não faz bem para a saúde, pessoal. Olha só, como eu estou de doutora, eu trouxe aqui esse aparelho que é de um médico, né? Alguém sabe como se chama esse aparelho? Quero ouvir se alguém sabe. É um nome difícil. Estetoscópio. Nossa, é quase um trava-língua, né? Para que serve o estetoscópio? Eu sei para que serve. O médico coloca assim no ouvido, ó, para escutar o nosso coração. Deixa eu escutar o meu. Tá batendo. Ainda bem, né? Meu Deus, senão eu não estaria aqui. Bom, gente, o médico recomenda para nós fazer exercício físico, porque o nosso coração tem que estar bem forte para aguentar muitas coisas que a gente faz no dia a dia, não é verdade? Pede para a gente fazer uma boa alimentação, pede para a gente fazer uma corridinha pelo menos uma vez ao dia. Vocês sabiam que o coração é o que bombeia o sangue para o nosso corpo todo? É um órgão essencial para a nossa vida, né? Se o nosso coração não está bom, significa que o nosso corpo não vai ficar bem, não é verdade? E o coração de vocês? Como anda? Tá bem? Tá batendo forte? Ou está igual a esse coração? Eu acho que esse coração aqui não anda muito legal, né? Além de estar assim com uma cor não muito agradável, ele está sem um pedaço. Está faltando um pedaço aqui. E vocês sabiam que muitas pessoas tentam preencher esse pedaço com algumas coisas? Algumas pessoas tentam preencher este pedaço, olha só, com dinheiro, com compras. Normalmente as crianças tentam preencher este pedaço que falta, querendo muitos brinquedos, querendo comprar cada vez mais. Às vezes tem até 2 brinquedos do mesmo jeito, de tanto que quer comprar. Mas parece que o dinheiro, ele não serviu aqui, né? Não ficou certinho. Existem pessoas também que tentam preencher este vazio aqui. Afinal, vocês sabem o que é vazio? Vazio é uma coisa assim que não tem nada, que falta alguma coisa dentro. Como se a gente fizesse uma mudança no nosso quarto, tirasse tudo. Não vai ficar nada lá dentro, não é verdade? E depois a gente coloca alguma coisa, a gente preenche esse vazio. Olha só, tem gente que tenta preencher o vazio com comida. Olha só, eu trouxe aqui um chocolate. Será que dá certo aqui? Parece que não está dando certo. Algumas pessoas comem o dia inteiro
inteiro para tentar preencher esse vazio. E eu também estou sabendo que tem muitas crianças ansiosas, esperando para um chocolate final de semana, que vem aí a Páscoa, achando que esse chocolate vai preencher o vazio do seu coração. Mas olha só, não preenche, viu, gente? Vejam bem, ó, não encaixa aqui. Nossa, mas o que será que vai encaixar aqui perfeitamente? Eu trouxe uma coisa. Vamos ver se isso aqui vai servir. Vamos ver, pessoal. Peraí, encaixando um pouquinho. Calma lá. Parece que serviu. O que será isso? O que será que significa essa cruz que preencheu esse coração? Gente, não há nada que preencha o nosso coração a não ser Jesus. Jesus veio ao mundo para preencher todos os vazios. E certa vez uma pessoa disse que Jesus é do tamanho exato do vazio do seu coração. Olha só, Jesus preenche o coração ferido, preenche o coração amargurado, o coração que está triste, o coração que está ansioso. Só Jesus preenche esse coração. Quando você vai ao médico que você está doentinho, o que o médico te passa? Um remédio, né? Para curar aquela doença. Te escreve uma receita, você vai ter que tomar tal remedinho, tantas horas, tananã, escreve lá bem certinho. E eu hoje vim como doutora Jujuba, trouxe uma receita para vocês. Vejam bem. Coloca bem pertinho aqui agora. E você aí de casa vai ler bem alto comigo essa receita. Essa receita que foi feita hoje, especialmente para alguém que está sentindo um vaziozinho aí no coração. Vamos lá, galerinha, vamos ler todo mundo bem alto, tá? 1, 2, 3, vamos lá. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Mais uma vez. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Isso está escrito lá na Bíblia, em Provérbios 4:23. Jesus deixou essa receita aqui para nós. Por que o nosso coração tem que estar guardado? Sabe do que o nosso coração tem que estar guardado? Da maldade, da mentira, de pensamentos ruins, da vontade de fazer coisa errada. Disso, o nosso coração tem que estar muito guardado. Por outro lado, o nosso coração tem que estar muito aberto para a morada de Jesus, para a bondade, para a compaixão, para o carinho, para o amor. O nosso coração, estando cheio dessas coisas, não vai fazer com que a gente faça coisa errada. Não vai nos trazer pensamentos negativos. Vocês sabiam que através do nosso coração, do que está guardadinho no nosso coração, é o que define as nossas ações? É o que define o que a gente vai fazer? Como está o seu coração? Está bem guardado? Ou tem um vaziozinho aí? Agora, eu vou pedir para todo mundo que está me assistindo aí na sua casa, colocar a mão no coração, porque nós vamos orar. Vamos pedir para que Deus preencha esse vazio que está aí. Todo mundo de olhinho fechado agora, e nós vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigada pela oportunidade que estou tendo de mostrar a receita que o Senhor nos deixou. Paizinho querido, que todo vazio que esteja no coração dessa pessoa esteja sendo preenchido pelo teu amor e pela tua presença. Nós sabemos que às vezes somos falhos e pecadores, mas também sabemos que o Senhor é misericordioso e tem cuidado de nós em todos os detalhes. Senhor, preencha o nosso coração, que nenhuma maldade, crueldade ou coisa ruim se aproxime de nós. E que em nome de Jesus, o nosso coração seja morada eterna
do Espírito Santo. Assim te pedimos, Paizinho. Amém. E vocês sabem o que acontece depois que a gente deixa Jesus preencher o nosso coração? Vejam bem. Olha como o nosso coração fica. Um coração saudável, cheio de coisa boa. Não se esqueça, o seu coração é que comanda as suas ações. Então esteja sempre preenchido da presença do Senhor. Esse é o meu desejo para você e para mim. Para vocês aí de casa e para mim. Que o Senhor habite no meu coração e no coração de vocês. Galerinha, do que está cheio o seu coração? Está cheio de vídeos do YouTube? Está cheio de ansiedade pensando no chocolate do final de semana? Ou está cheio de muita maldade e mentira? Eu espero que vocês tenham lido e gravado na cabecinha de vocês a receita que Jesus nos deixou. Eu já estou ansiosa para domingo vir aqui e passar uma nova mensagem para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa grande receita de hoje. E olha só, eu como médica passei a receita e espero que vocês estejam cumprindo direitinho com as instruções, ok? Até domingo, galerinha. Tchau, tchau! Jesus, nós exaltamos o Teu nome, Tu és adorado neste lugar. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar, esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. O teu amor é pra nós, Senhor. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tu
as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim, ele permanecerá. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela seu amor por mim. E mesmo se eu me amar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela seu amor por mim. E mesmo se eu me amar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. O Senhor está trabalhando. O Senhor está trabalhando. Ele te mostra a direção. Ele te mostra o caminho que você deve seguir. Em suas mãos está todo o poder, todo vencer. Ele está aqui e também está com você. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Nós queremos te adorar.
Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta. Tu enxuga as lágrimas, enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse tu és. O meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Eu quero orar com você que está na sua casa nesse momento nos acompanhando. Eu quero orar com você que está com o seu coração em adoração junto conosco, ouvindo a voz do Senhor dizendo: esse é quem Ele é. Esse é o caminho no deserto, é a luz na escuridão, é o Deus que nos sustenta em todas as circunstâncias. Senhor, nós te adoramos aqui nesse lugar porque muitos de nós não conseguimos sequer enxergar luz. Muitos de nós agora, Deus, conectados, não conseguimos enxergar o caminho, não conseguimos enxergar uma alternativa. Temos olhado para as notícias, temos olhado para as condições, temos atentado para as circunstâncias, Pai, e não temos visto situações que possam ser favoráveis. Não conseguimos enxergar o nosso socorro, não conseguimos enxergar o nosso alívio. Mas, Pai, essa canção fala ao nosso coração que Tu és o caminho no meio do deserto, Tu és a fonte, Tu és a segurança que o Teu povo pode ter. Por isso nós Te adoramos, por isso nós Te buscamos aqui nesse lugar, por isso nós Te adoramos, porque reconhecemos quem o Senhor é. O Senhor está acima das circunstâncias, o Senhor está acima dos problemas, o Senhor está acima das más notícias. O Senhor reina poderosamente sobre todas as coisas. Então, Pai, nós Te adoramos, nós Te honramos e nós declaramos isso ao nosso coração. Nós declaramos essa canção ao nosso coração, que o meu Deus é, que o Senhor é, e que não há ninguém que seja parecido a Teu poder, Pai. Por isso nós vamos declarar mais uma vez esse refrão. E você que está aí na sua casa, eu gostaria que você se atentasse a ele, que você cantasse conosco e dissesse isso ao seu coração. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está experimentando, qual é a luta que você está enxergando exatamente agora, mas há alternativas, existem soluções, há possibilidades de restauração. Então eu digo para você, cante, diga que o seu Deus é caminho no meio do deserto. Por mais árido que ele seja, por mais difícil que seja, o seu Deus é caminho no deserto. Vamos declarar mais uma vez isso. Vamos dizer que o nosso Deus é caminho no deserto, é a luz na escuridão. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Declare
isso a você mesmo. Meu Deus O seu Deus de é. milagres, E não é o dinheiro, de e não são as promessas, notícias. caminho no deserto, luz na escuridão. Mas o seu Deus Meu é Deus, esse é fiel, quem tu és. poderoso, maravilhoso é quem Ele é, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Quero agradecer a equipe de louvor por esse tempo, obrigado, Deus abençoe. Aliás, quero agradecer aos nossos irmãos e irmãs, eu quero agradecer às pessoas que têm nos acompanhado de uma maneira tão especial durante todo esse tempo, e também aqueles que têm trabalhado conosco aqui, algumas unidades de pessoas, né? Estamos acostumados a ver grande público aqui conosco, mas não chegamos aí a 2 dezenas de pessoas aqui trabalhando na transmissão, na luz, na câmera, no louvor, nas atividades aqui. Quero agradecer a todos que têm trabalhado para tornar e permitir que essa celebração seja possível e chegue na sua casa e alcance o seu coração. Bom, hoje nós gostaríamos de conversar com você sobre essa série de mensagens que, na verdade, série de mensagens nós encerramos a semana passada. Nós estamos falando agora com temas separados, temas aleatórios, mas temas que têm queimado ao nosso coração para poder compartilhar em dias tão difíceis como esse, que temos vivido em virtude do isolamento social, em virtude do fechamento dos comércios, em virtude das expectativas e das perspectivas futuras que parecem desenhar como não boas notícias. Então, hoje nós vamos falar sobre esse tema, por que eu ainda tenho medo? Atenção, vou repetir, por que eu ainda tenho medo? Talvez você esteja aí numa situação muito mais fiel, de fé, de crença e de esperança, e esteja dizendo, eu não tenho medo mais, o meu medo já foi embora. Mas a grande verdade é que lá no fundo do nosso coração, quando nós nos deparamos com novas notícias, quando a gente vê as nossas expectativas se frustrando, parece que aquela pontinha de insegurança quer renascer e quer atuar no nosso coração. Então a pergunta é, por que eu ainda tenho medo? Algum tempo atrás, era alta madrugada, e você que é pai e mãe sabe o que eu estou dizendo, nós temos como filhos, ou melhor, como pais, nós temos os nossos filhos como grande fonte de inspiração e ensinamento, principalmente nos momentos da madrugada. Se você, pai e mãe, quer aprender com Deus e quer aprender em relação a Deus, a madrugada é uma boa escola e uma ótima universidade. Por volta das 3 horas da manhã, o Heitor toca no meu ombro, ali na minha cama, e você sabe o que é acordar assustado de manhã, ou melhor, de madrugada, e ver ali uma criança com o olho arregalado e assustada. Meu filho olhou para mim e disse assim, pai, eu estou com medo, estou escutando um barulho lá fora que é muito estranho, e eu não estou conseguindo dormir. Então, aquele pai atento, preocupado e sonolento, presta atenção qual é o motivo do medo e escuta atenciosamente o som daquele barulho externo. Então eu chego à seguinte conclusão, não há o que temer, o medo não é real, é o som da telha do lado vizinho, telha de Eternite, que com o vento ela subia, descia e batia, esse barulho se repetia durante toda a madrugada. Então eu expliquei isso pacientemente para o meu filho, ali na beira da minha cama ainda, e disse para ele, pode voltar para a sua cama, pode voltar para o seu quarto que está tudo resolvido, é apenas o barulho da telha. Alguns minutos depois, eu já estou dormindo novamente, e aí o meu filho bate novamente no ombro e diz, pai, eu não estou conseguindo dormir, eu ainda estou com medo. Eu disse, mas filho, o papai já não explicou para você tudo isso? Ele já não disse para você que você precisa ter calma e ficar seguro, porque esse medo não é real, é o som da telha, é o som do barulho lá fora? Então ele olha para mim e diz assim, sim pai, eu entendi tudo isso, mas eu ainda estou com medo. Como fazer para resolver isso? Ele entendeu tudo, ele sabia que o motivo da preocupação não era real, ele recebeu todas as minhas instruções, as instruções de um pai preocupado e de um pai maduro, para dizer que não há motivos para temer aquele barulho. Mas depois de tanta explicação, de tanta orientação, a frase que soa é a seguinte, eu ainda estou com medo. Você também já não passou por isso? Não, agora eu não estou falando do fato de ser pai e escutar os seus filhos dizendo que tem medo pela madrugada. Eu estou dizendo de ter medo realmente. Você também não tem vivido isso, experimentado isso e sentido isso na sua vida? De alguma maneira o seu coração não tem sido tocado por uma sensação de insegurança, um temor, um receio, uma preocupação? Você também não tem passado algumas madrugadas insones,
olhando para o teto, dizendo como será o meu futuro, como será amanhã. Embora você tenha acesso a grandes informações, embora você tenha assistido celebrações online, embora você tenha lido a palavra de Deus, talvez você tenha até adquirido alguns volumes de livros para ler na quarentena, talvez você esteja cheio de informações na cabeça, mas ainda o coração continua ansioso, ainda o coração continua preocupado. Será que você não se sente assim? Aquela pessoa amedrontada, assustada, querendo procurar alguém maior que você para que alguém explique qual é o motivo desse grande caos, dessa grande dificuldade, desse problema que tem nos abatido? Pois bem, eu disse para o meu filho, esse medo não é real, e você também tem ouvido isso, tem ouvido mensagens motivacionais, tem escutado mensagens de esperança, você tem tentado alimentar e nutrir o seu coração com boas expectativas, mas mesmo assim você está dizendo, pastor, eu ainda estou com medo, eu ainda estou com medo do meu trabalho, se ele vai perdurar depois de tudo isso passar. Eu estou com medo como será a minha família, eu estou com medo da minha formação, estou com medo a respeito do meu futuro. Pois é, eu ainda estou com medo, embora eu tenha recebido tantas informações e tantas notícias. O fato é que Deus é um Pai bem paciente para nos orientar o coração, para nos levantar de madrugada e acalmar esses corações amedrontados e infantis como os nossos, que se sentem com um medo irreal, que muitas vezes tira o sono, aumenta os níveis de ansiedade e traz grandes dificuldades para o nosso coração. O fato é que esse Deus totalmente paciente tem trabalhado ao nosso coração e tem trabalhado nas nossas circunstâncias. O que eu queria dizer para você essa noite é que, embora você esteja vendo menos, Deus está fazendo mais. Embora a gente esteja vendo o pior e assistindo o pior, Deus ainda está fazendo o melhor. Não há como imaginar que Deus perdeu as rédeas das circunstâncias. Não há como imaginar que Ele perdeu o controle da história. O difícil é o nosso coração aceitar isso, não é verdade? O difícil é o nosso coração se tranquilizar com isso. Deus está no controle, não tenha medo, não fique preocupado. Deus é o seu Pai, Ele vai te carregar em meio ao deserto. Mas e quando eu ainda continuo com medo? O que fazer? O que fazer quando os cultos não são suficientes, quando as mensagens não são suficientes, quando as informações não são suficientes? O que eu posso fazer para coibir, para neutralizar essas incertezas e inseguranças que insistem em residir no meu coração? Como expulsar esse hóspede tão indesejável da minha alma, chamado medo, que tem tirado a minha esperança, a minha expectativa e tem me trazido tantos transtornos emocionais, espirituais? Como fazer isso? Bom, para isso eu gostaria de visitar um texto bíblico, porque é interessante que a Bíblia Sagrada, queridos irmãos e irmãs, ela não fecha os olhos à humanidade, ela não fecha os olhos às nossas deficiências, e pelo fato de a expor e pelo fato de apresentá-la, é que nós ficamos muito confortáveis com a Bíblia. Nós não estamos falando de super-homens ou super-mulheres, não estamos falando de gente que vive em outro nível de divindade. Nós falamos da Bíblia de gente humana como nós, que também teve sede, que também teve sono, que também se cansou e que também teve medo. E qual é o texto que eu gostaria de usar com você hoje, para que a gente pudesse falar sobre isso, quando as informações não são suficientes e o nosso coração ainda continua com medo? O texto está registrado lá em 2º livro dos Reis. E antes de ler esse texto com você, eu preciso trazer o contexto dele. Eu preciso falar com você o que estava acontecendo. O personagem principal aqui nesse caso é Eliseu, o profeta. Você já ouviu falar dele? E o rei da Síria fez guerra contra Israel. E todos os empreendimentos militares que o rei da Síria fazia não eram bem-sucedidos. Porque Eliseu recebia por Deus todas as informações de onde seria o cerco, como seria a estratégia militar, e levava ao rei de Israel para que o rei de Israel pudesse então neutralizar as forças inimigas. O rei da Síria, então, chamou todos os seus compatriotas, chamou todo o seu exército e disse: tem um traidor aqui no nosso meio, tem um dedo duro aqui no nosso meio, eu quero saber quem é, porque eu vou matá-lo. Então, alguns homens levantam lá do meio dessa multidão e dizem: não, o senhor não está entendendo muito bem. Há um profeta em Israel chamado Eliseu. Tudo que o senhor arquiteta lá na sua câmara, lá no seu quarto secreto, Deus dá a conhecer a esse profeta, e esse profeta dá a conhecer ao rei de Israel. Por isso que nós não conseguimos sucesso em nenhuma das nossas batalhas contra o povo de Israel. Então o rei da Síria, enfurecido com aquilo,
monta uma comitiva, monta um arsenal militar e vai contra Eliseu para matá-lo. Eliseu tinha um servo, um ajudante, um aprendiz de profeta que ia com ele para todos os lados. E o servo acordou mais cedo naquele dia e foi receber o dia com muita alegria na varanda da sua casa, provavelmente. Quando ele chega para a porta e abre, ele se depara com uma situação que ele não imaginava encontrar. E é aí que eu quero ler o texto com você. Será projetado na sua tela, e se você quiser pode acompanhar na sua Bíblia, segundo o livro dos Reis, o capítulo de número 2, o capítulo número 6, versículo de número 15. Segundo o livro dos Reis, 6, 15, diz assim: Então aquele servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu uma tropa com cavalos e carros de guerra que haviam cercado a cidade. Então ele exclamou: Ai, meu senhor, o que faremos? O profeta então respondeu: Não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu então orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor do Eliseu. Você consegue ver aqui, que interessante esse texto? Consegue perceber como ele apresenta um jovem atemorizado, que recebe uma palavra muito especial do profeta para enfrentar aquela circunstância? Pois bem, a palavra que eu gostaria de compartilhar com você hoje aqui, são alguns termos que apresentam-se nesse texto, e eu gostaria de interpretá-los à luz do momento que nós estamos vivendo. E a primeira palavra que eu vejo aparecer nesse texto, e que eu gostaria de ministrar ao seu coração, vai aparecer na sua tela, é a palavra ó não. Ah, meu Senhor, ou em um termo mais atualizado e mais abrasileirado, ó não. Você já disse isso essa semana? Você já disse isso alguma vez? Bom, eu disse domingo passado. Domingo passado eu perdi um prazo de uma faculdade que eu estou fazendo online, prazo da entrega de um trabalho. Na segunda-feira, quando eu acordei, eu me lembrei de que eu deveria ter entregue o trabalho até a meia-noite do dia anterior. Então eu coloquei a mão na minha cabeça e disse: ai não, como que eu vou fazer para recuperar esse ponto perdido? Ah não, é a sensação de frustração, é a palavra do desespero em algumas circunstâncias. E esse jovem, acometido por essa visão, que sai pela manhã para procurar um lugar ao sol, e de repente vê o exército inimigo posicionado para matá-los, ele então do nascer do sol, ele vai agora para a pior das experiências, das visões, quando ele enxerga um exército faminto por matá-lo e faminto por destruí-lo. Ah não, é a primeira palavra. Ah não, eu não imaginava que o dia seria assim. Ah não, oh não, eu não imaginava que amanhã me reservava essa surpresa. Ah não, ontem eu dormi tão bem, ontem nós dormimos tão maravilhosamente, nós vimos milagres acontecendo, nós vimos a multiplicação do azeite da viúva, nós vimos o machado flutuar, mas ah não, eu não esperava que hoje fosse começar desse jeito. Você já também não passou por situações parecidas com a desse jovem? Ter despertado de um sono, ou despertado de um sonho, e de repente encontrar uma realidade muito contraditória ao seu coração? Você também não teve a experiência que esse jovem teve, de que quando acordou, o mundo havia mudado, quando você acordou, o mundo havia se transformado, quando você acordou e despertou, você encontrou um mundo diferente que você deixou quando havia dormido? Queridos irmãos, quantos de nós não passamos essa experiência? Quantos de nós também não despertamos em alguma ocasião da nossa vida e colocamos a mão na nossa cabeça e dizemos: ah não, e agora? A palavra não é a palavra da frustração, é a palavra da depressão, é a palavra da angústia, é a palavra do medo, é a palavra desse jovem que parece muito conosco, e não se trata apenas de um prazo perdido, se trata de uma ameaça, se trata das coisas mudando, das coisas se transformando. Eu esperava uma resposta diferente de um homem de Deus. Afinal de contas, nós estamos falando do aprendiz de profeta. Quando ele viu o exército na frente dele, qual deveria ser a atitude? Qual deveria ser a posição dele? A posição deveria fazer o seguinte, como todo homem de Deus deveria fazer: vamos orar. Oh não, vamos orar ao Senhor.
Estou vendo um exército, vamos buscar a face de Deus. Mas esse jovem é tomado pelo medo. E eu não vou dizer só que ele é tomado pelo medo, ele é tomado pela humanidade. Quem de nós não faria isso? Quem de nós não faz isso? Quem de nós não atua assim? Não. Se eu soubesse que a gente ia passar por essa crise, eu não tinha comprado esse carro. Não. Se eu soubesse que minha esposa um dia se cansar de mim, eu não teria ficado tanto tempo ausente e não teria maltratado tanto a minha casa. Não. Se eu soubesse que as coisas seriam tão difíceis, eu teria poupado mais, me precavido mais. Não, agora eu estou com as dívidas só aumentando. Não, se eu soubesse que a gente não poderia ir na igreja durante um bom tempo, eu deveria ter aproveitado mais, eu deveria ter ido terça, domingo de manhã, domingo à noite. Não. Quantos de vocês que escutam essa palavra e que agora recebem o seu coração estão dizendo, não, eu deveria ter passado mais tempo com os meus filhos, agora estão grandes e rebeldes. Não. Esse não é o mundo que eu plantei, esse não é o mundo que eu sonhei, esse não é o projeto que eu elaborei. Eu estou despertando de um sono, despertando de um sonho, que na verdade é muito diferente do que eu havia projetado. Essa é a palavra da frustração, é a palavra do medo, é a palavra do receio. E quantos de vocês estão dizendo isso exatamente agora? Não, e agora? O coronavírus fechou o meu comércio. E agora? O coronavírus trancou minha faculdade. E agora? O coronavírus atrapalhou os meus planos, os planos do meu casamento. Quantos de nós, eu vou perguntar de novo, quantos de nós acordamos num mundo diferente do qual havíamos dormido? Perdemos algo, vimos algo sendo destruído, vimos algum plano sendo frustrado e dissemos, não fez quando deveria ter feito, fez o que não deveria ter feito, e de repente acordou dentro de um desespero, de repente acordou dentro de um pesadelo. O exército do rei da Síria está posicionado na porta da sua casa, e o exército do rei da Síria pode se chamar depressão, pode se chamar traição, pode se chamar desemprego, pode se chamar tantas outras palavras, como por exemplo, a mais triste, talvez câncer, enfermidade. Talvez você acordou de um dia para o outro e encontrou o exército do rei da Síria posicionado na varanda da sua casa. Não, é o que você está dizendo. Mas essa palavra não termina aqui. O jovem acorda no versículo 15, diz, não, e corre para procurar ajuda. E a primeira pessoa que ele procura é o profeta. O profeta deve saber o que fazer. Então, essa é a segunda parte. Ele se aproxima do profeta e diz, e agora, o que nós devemos fazer? Ele sabe o que o profeta responde? Não tenha medo. O que vamos fazer? Ele começa dizendo não. Uma resposta negativa. Às vezes, queridos irmãos, tudo que nós devemos saber é o que não devemos fazer. Então, Eliseu olha para o jovem atemorizado, aterrorizado, e diz assim, calma, não tenha medo. E vai aparecer na sua tela agora o que essa palavra significa para mim. A palavra não tenha medo é a palavra insuficiente. Porque essa palavra, queridos irmãos, não acalmou o meu filho na beirada da cama quando eu disse para ele, não tenha medo, esse medo não é real. E talvez a palavra direcionada ao seu coração nesse momento que me ouve, onde eu digo, não tenha medo, isso logo passa, Deus está com você, Deus está com a sua família, talvez isso não seja suficiente também. Talvez isso não faça diferença, porque você vai desligar o seu aplicativo e vai voltar ao seu mundo de adversidades, ao seu mundo de caos, e vai encontrar o seu exército do rei da Síria novamente te afrontando. Então, para mim, essa palavra não tenha medo é a palavra insuficiente nesse texto. Tanto é insuficiente que o Eliseu tem que aumentar a descrição dela. Sabe o que o Eliseu fala para o jovem? Não tenha medo, porque mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Já pensou? Eliseu amplia o entendimento daquele jovem, dizendo, não tenha medo, porque há uma razão para não ter medo. E a razão é essa, tem muito mais gente do nosso lado do que do lado deles. Aí aquele jovem começa a fazer a conta. Ele faz a conta, um jovem
2, Eliseu. 1, 10, 100, 1000, 100 mil, 200 mil. Espera aí, essa conta não bate. Por isso que eu digo, essa palavra às vezes é uma palavra da insuficiência. Ela não alcança o nosso coração. Porque os nossos olhos estão demais por fechados, os nossos olhos estão voltados para o medo, a nossa perspectiva está sendo atrofiada, e tudo que nós conseguimos enxergar é o medo, e o medo não vê alternativas, o medo não consegue criar estratégias, o medo não vê luz no fim do túnel. Se você olhar essa palavra de que o medo, na verdade é uma palavra da insuficiência, você pode estar dizendo, alguém já disse para mim, pastor, não tenha medo. Eu recebi uma mensagem de um pastor essa semana no meu WhatsApp, dizendo, não temas. Que palavra boa, pastor. Mas eu quero fazer uma pergunta. Pastor, quem vai pagar minhas contas? Pastor, quem vai sustentar minha família? Pastor, e se eu me tornar uma pessoa enferma? Pastor, e se eu tiver que fechar o meu comércio? Pastor, e se eu tiver que assumir grandes dividendos? Pastor, e o que vai acontecer comigo? Tá bom, eu recebi a palavra, não tenha medo, porque é o vale da sombra da morte, o Senhor estará contigo. Mas eu recebi informações, mas pastor, eu não consigo acalmar o meu coração. Bem-vindo ao time, bem-vindo ao grupo de pessoas que sabem que o termo não tenha medo não é suficiente, irmãos. Não tem sido suficiente, não tem acalmado o meu coração. Quando eu olho essa igreja vazia, quando eu vejo algumas pessoas relatando de maridos que já estão voltando aos vícios, quando eu vejo algumas pessoas dizendo da frieza espiritual que já está afetando a sua casa, irmãos, não dá para negar que há um medo, há um receio pontilhando o meu coração. E eu recebo palavra de outros pastores, amigos meus, que dizem assim, não pastor, fica em paz, fique tranquilo, eu tenho recebido essa palavra, mas ela não é suficiente. É para você? Porque para mim não é. Para mim não é. Assistir os noticiários e dizer que está tudo sob controle não me traz expectativa. Assistir os noticiários e ver como está o quadro geral do Brasil também não me traz expectativas. Receber mais informações, fazer mais estudos também não me alimenta as minhas expectativas. O que me sobra? O que sobra para você? Eu estou abrindo meu coração para também compartilhar com você o drama que eu vivo, que você deve viver também na sua casa. Não estamos falando de super-homens, de super-mulheres, estamos falando de gente comum, como você e como eu, que tem medos, receios, que não conseguem ver alternativas e que vive assolado pelo medo. Agora, uma coisa eu aprendi nesse período, e tenho aprendido, quero compartilhar com você. É inevitável que o medo nos assalte, é inevitável que o medo nos toque, é inevitável que a insegurança bata no nosso coração. Porém, preste atenção no que eu vou te dizer, porém, ele não pode nos dominar. Eu vivo com medo, mas eu também vivo com fé. O problema é quando na balança o medo começa a dominar a minha fé. O problema não é sentir medo, porque medo todos nós o temos. O problema é quando a minha fé começa a ser absorvida e tragada pelo medo. E uma palavra, não tenha medo, não é suficiente, queridos. Um estudo bíblico dizendo não tenha medo, uma mensagem, uma informação não é suficiente. Como não foi para aquele jovem, não é para vocês. Venhamos e convenhamos. Vamos ser sinceros essa noite. Vamos falar a verdade. Não sustenta a palavra não tenha medo. Porque não sustentou aquele jovem. E não nos sustenta também. Mas é aí que eu chego à terceira palavra. A primeira palavra é não, que é a palavra da frustração que você e eu temos falado com muita frequência. A segunda palavra é não temas, que é a palavra insuficiente. Quem é que vai pagar as contas? Quem é que estará comigo quando tudo ruir? Quem é que vai abrir os caminhos quando tudo se fechar? Quem é que vai estar aqui para me apoiar? E a terceira e última palavra vai aparecer na sua tela agora. É a palavra, Senhor, abre os olhos desse jovem. Por que você acha que Eliseu fez uma oração pedindo para Deus abrir os olhos daquele jovem? Para mim essa palavra, abre os olhos desse jovem, é a palavra da perspectiva. O que Eliseu quer é que não que o entendimento daquele jovem seja iluminado, não que eles tenham emoções e sensações momentâneas, mas que a perspectiva dele se amplie. Sabe qual é o nosso problema, queridos? Nós estamos tomados de informações, nós estamos tomados de sensações, mas nós não conseguimos enxergar pela fé o que Deus está fazendo e está por fazer na nossa vida.
Lembra o que eu disse no começo? Quando nós vemos o pior, Deus ainda está fazendo o melhor, nós não conseguimos enxergar isso. Porque a nossa perspectiva está neutralizada, nossa perspectiva está focalizada no problema. Nós temos dificuldade sim, nós temos problemas sim para isso. E o exemplo melhor que eu tenho para retirar dessa situação, onde eu preciso de aumentar as minhas perspectivas, é a relação com o meu filho. Você sabe o que aconteceu naquela madrugada? Ele não ficou a madrugada inteira cutucando meu ombro e dizendo, pai, estou com medo, pai, estou com medo. Uma hora eu me cansei, levantei da cama e disse, filho, vem cá que eu vou resolver esse problema agora. Tomei-o pela mão, levei para fora de casa, levei o próximo do muro que fazia divisória com a nossa casa e mostrei para ele, aquela é a telha, esse é o vento. Telha e vento fazem barulho. Então, filho, podemos voltar a dormir, porque esse barulho é aquilo ali que você está vendo. Aquela noite passou, o medo foi embora, a perspectiva aumentou e o coração neutralizou o medo. É exatamente isso que nós precisamos na nossa relação com Deus. Só informações vai deixar a gente na beirada da cama dizendo, Deus, eu estou com medo, Deus. Eu acabei de ir no culto, mas eu estou com medo, Deus. Deus, eu recebi uma palavra, mas ainda estou com medo, Deus. Falaram que vai abrir o comércio novamente, mas estou com medo, Deus. Eu estou com medo, Deus. Sabe o que a gente precisa? É que nós tenhamos os nossos olhos abertos, as nossas expectativas ampliadas e a nossa perspectiva retomada no foco de Deus. Eu quero te lembrar uma coisa que existe no mundo do ser humano, existe na vida e no biológico do ser humano, que é um dispositivo voltado para o medo. Sabe o que acontece conosco? O que acontece com uma pessoa quando ela sente medo? Você já levou um susto? Às vezes quando eu chego em casa, há um costume lá das crianças de ficar atrás da porta e bum! Qual é a primeira reação quando ele bum? Você paralisa e simplesmente os seus olhos travam num foco só. Você não consegue ver mais nada, você não olha do lado, você não vê o que está acontecendo, você só olha aquilo. Porque o medo que gera no nosso coração, desperta em nós aquele dispositivo biológico de foco. Foi assim que nós sobrevivemos na selva, assim que sobrevivemos com os nossos ancestrais. O medo nos colocava em posição de ver uma única alternativa e tomá-la o mais rápido possível. Por isso o medo limita as nossas perspectivas. O medo afunila o nosso foco. O medo nos coloca para olhar somente aquilo. Por isso que esse homem de Deus ora, Senhor, abre os olhos desse jovem, porque está na hora de ele enxergar amplamente. Ele precisa ver mais, porque ele já tem informações o suficiente. E eu quero dizer para você essa noite, informações não lhe faltam, palavras não lhe faltam. O que lhe falta? Abrir as suas expectativas, abrir a sua perspectiva, para que você enxergue quem é o seu Deus e quem está do seu lado verdadeiramente. Porque quando aquele jovem tem os olhos abertos, ele enxerga quem Deus é e quem está com ele. Então de repente ele olha um exército maravilhoso posicionado de anjos celestiais, e ele consegue ver aquela multidão espiritual cuidando de Eliseu e daquele jovem naquele momento, e ele acalma seu coração dizendo, é verdade, mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Agora a vitória é certa. Eu estou aqui para dizer isso para você essa noite. Chega de informações. Está na hora de você experimentar o caráter de Deus. Está na hora de você saber quem realmente Ele é, e ter suas expectativas e perspectivas ampliadas, e a respeito de quem Deus é, para que esse medo possa ser absorvido pela fé. Você não se verá livre do medo. Medo faz parte da vida humana, mas você não pode permitir que o medo domine a sua fé. Não pode permitir que o medo trague as suas esperanças em Deus. Então, coloque Deus no foco. Amplie o foco a Deus. Amplie a presença de Deus na sua vida. E você vai ver como isso vai acontecer. Está na hora de ampliar suas perspectivas para Deus e diminuir suas perspectivas dos problemas. Foi assim que esse jovem resolveu o seu problema. Foi assim que ele pôde voltar para dentro da sua casa. E foi assim que ele tratou o seu coração. Posso te dar um exemplo aqui essa noite? Eu vou pedir para acender as luzes aqui do templo, por gentileza. Eu quero que fique naquela câmera ali comigo por enquanto acende as luzes. Eu quero dar um exemplo rapidamente para você do que é perspectiva. Como a gente precisa ajustar para a gente poder lidar com isso e poder chegar a Deus. Agora eu vou para essa câmera aqui. Você já viu como é que é? Quiser pegar aqui a câmera, faz favor um minutinho. Francisco, coloca lá, Vilma, o Valdenir que está ali com a outra câmera. E aí vocês podem fazer o jogo de
de imagem aí, só para o pessoal de casa poder acompanhar o que está acontecendo, tá bom? Aqui está a ideia da perspectiva. Você está vendo uma coisa pequenininha aqui? Olha só, minha mão, desse lado de cá, ela não oferece nenhum tipo de prejuízo, nenhum tipo de dano. Você consegue me ver bem aí? Você está me enxergando bem? Legal? Olha lá, coloca na outra câmera agora, o pessoal me vê de lado. Olha aqui a distância que eu estou. Pronto? Agora volta para essa câmera aqui, por gentileza. Olha só a questão da perspectiva. Aqui estão os nossos medos. Quanto mais eu foco o meu medo, mais ele vai crescendo diante de mim. Mais ele vai aumentando. E aí você está vendo aí agora na sua casa? O que você enxerga? O que você vê? Está vendo? A perspectiva muda à medida que eu trabalho ela na minha vida. Agora suponhamos que isso aqui seja Deus. Não são seus problemas, não são suas adversidades. Agora você vai aumentar o foco em Deus. E olha só, à medida que você aumenta o seu foco em Deus, quanto mais você chega perto dele, maior ele parece para você. E mais ele tampa as outras alternativas do mundo que não são para o seu coração. Então, esse é o exemplo de perspectiva. Quem sabe seja isso que você precisa exatamente agora para salvar o seu coração, salvar a sua vida do medo e do temor. Eu estou aqui essa noite para dizer: alinhe sua perspectiva em Deus. Só falar não é suficiente, só saber não é suficiente, só sentir não é suficiente. É preciso enxergar pelos olhos da fé o que Deus está fazendo em meio ao nosso caos, em meio ao nosso sofrimento, e saber que maior é aquele que está aqui em nós do que aqueles que estão contra nós. Você lembra o Salmo de número 121? Eu elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ou seja, a perspectiva primeira é os montes. Então, eu elevo os olhos para os montes. Tudo que ele vê são os montes. De onde me virá o socorro? Ele tira os olhos dos montes. E agora ele vai dizer o seguinte: o meu socorro vem de Deus. Depois você lê o Salmo 121 e vê. E ele coloca Deus no plano dele de vista. É isso, queridos. É isso que nós precisamos. Enxergar Deus, confiar em Deus, esperar em Deus, amar a Deus e olhar somente para o que Ele tem para a nossa vida e para o nosso coração. Quero convidar a nossa equipe de louvor que vem aqui à frente. Nós vamos cantar essa última canção e eu gostaria de dizer para você que às vezes a fé muda as circunstâncias, outras vezes a fé nos permite ver as circunstâncias de outra maneira. Que momento você está da vida agora? A questão não é viver com medo, a questão é se o medo está absorvendo e tragando a minha fé. Às vezes a fé muda as circunstâncias. Pela fé nós vemos muitas coisas acontecerem, mas às vezes a fé muda a maneira como eu vejo as coisas, como eu vejo as circunstâncias. Por isso, peça para que Deus coloque a presença dEle na sua perspectiva. Repito, nós não precisamos de mais informações, nós precisamos ver pela fé que o Deus que não perdeu o controle da história e nem perdeu o controle da humanidade está conosco, está com você, está abrindo caminhos no meio do deserto, está sendo luz em meio à sua escuridão e está manifestando o poder dele sobre a sua vida. Vamos orar? Convido você a fechar os seus olhos agora. Se você está com alguém na sala, se você está com alguém perto de você, você pode orar junto comigo? Pode orar com essa pessoa? Senhor, nós estamos aqui em nome de Jesus, pedindo que o Senhor abra os nossos olhos. Nós precisamos enxergar, meu Pai. Nós precisamos ver. Pai, eu estou vendo essa igreja vazia aqui agora, mas eu consigo, pela perspectiva de Deus, ver essa mensagem alcançando milhares de pessoas e corações, visitando milhares de lares, para mostrar que o Senhor é bom. Senhor, nesse momento o que eu vejo é caos, é histeria, é pânico, são dificuldades vindo, mas pelos olhos da fé eu consigo ver o Senhor segurando em nossas mãos, o Senhor conduzindo a história, o Senhor nos fazendo melhores em meio a esse caos. Pai, nesse momento eu consigo pelos olhos físicos enxergar o pior, mas pela fé eu enxergo o Senhor fazendo o melhor. Então Deus, abra caminhos no meio do deserto, nós precisamos enxergar. Pai, traga luz em meio à nossa escuridão, tira o nosso foco do medo, porque ele está nos impedindo de ver o Senhor, impedindo de ver os teus planos, impedindo de ver as suas alternativas e as suas saídas. Senhor, aumenta o nosso foco em Ti e tira os nossos olhos das incapacidades, tira os nossos olhos das limitações e coloca os nossos olhos no Deus Todo-Poderoso que está conosco. Pai, que essa palavra encontre corações essa noite,
vidas e casas que sejam tocadas, transformadas e visitadas pela fé no nome do Senhor Jesus, aquele que está abrindo caminhos em meio do deserto, em nome de Jesus, amém. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Te adorarei, estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Crendo nisso, esperando em ti, Deus, nós queremos encerrar essa celebração, sabendo que em ti nós podemos todas as coisas e que dos nossos olhos toda lágrima será enxugada por ti. Nós queremos confiar totalmente no poder das tuas mãos. Oh Deus, nos ajude nesse momento tão difícil. Muta os nossos medos, que somente possamos dar ouvido às tuas palavras, às tuas promessas, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que a sua semana seja abençoada, cheia de boas notícias, em nome de Jesus. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem
corações, tu és a resposta. Jesus, enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta. Jesus, enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta. Só tu és, enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta. Jesus, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é